Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar aqui sobre a associação de resistores, certo? Bem, primeiramente, tá? Só escrever aqui o título do quadro da aula, a associação de resistores, certo? Vamos definir o que é o resistor, tá? Bem, num dito circuito elétrico, né? Temos o quê? Temos a fonte de tensão, tá, que vai fornecer um potencial que eu vou chamar de V. Às vezes pode aparecer U, às vezes pode aparecer Epsilon também, certo? Mas a questão sempre vai dizer, essa fonte de tensão pode ser uma bateria, uma pilha, algum gerador elétrico, certo? O circuito, que seria o caminho representado pelos fios que vão ligar os dois extremos dessa fonte, né, o positivo com o negativo, vão ligar a um equipamento, a alguma peça, a algum dispositivo eletrônico, que bem, neste caso iremos trabalhar com apenas um tipo, que é o resistor, certo? É o equipamento que possui a resistência elétrica, certo? Vimos isso lá nas leis de Ohm, ok? Bem, pela lei de Ohm, V igual a R vezes I. Tá? Tensão, a diferença de potencial, a DDP, né, pode ter qualquer um desses nomes, é igual ao produto da resistência vezes a corrente elétrica que passa por este resistor. Né? Lembrando que o sentido adotado aqui é sempre do positivo ao negativo, o sentido do deslocamento dos elétrons, né, que a gente diz o sentido da corrente elétrica. Sendo que, na verdade, o sentido é do campo elétrico, ok? A corrente, ela é apenas uma intensidade, é uma grandeza escalar. Tá? A intensidade mostrada aqui é a intensidade de campo elétrico, certo? Que é o campo elétrico aplicado em todos os pontos do circuito. Pois bem, visto isso, tá? Temos uma questão que é justamente quando temos mais resistores ligados. Certo? Que é o que a gente chama de associação de resistores, né? Bem, a associação podem ser de dois tipos, que são as associações em série e as associações em paralelo, ok? Bem, aqui eu vou definir simplesmente como é que eu vejo se esses resistores estão série ou paralelo, tá? E também tem a associação mista, mas que é nada mais que os dois misturados. Tá? Bem, na associação em série, nós temos vários resistores ligados num mesmo fio, num mesmo ramo, né? Por isso eu digo em série, pois é um ligado após o outro. Enquanto em paralelo, eu tenho vários resistores, só que cada um com o seu ramo, né? Com o seu fio característico. Certo? A gente diz que na associação em paralelo, temos essa associação em paralelo, quando encontramos um chamado nó. O que é o nó? É nada mais do que o ponto onde aquele meu fio vai se dividir em vários outros. Que aqui eu posso dizer, eu tenho apenas um fio. Mas aqui eu tenho um, daí depois se divide em três. Então eu tenho um nó ali, um caminho onde vai ser bifurcado o meu circuito elétrico. Certo? Então dizemos aí, então, que temos uma associação em paralelo. Mas para esses resistores, esses ramos serem paralelos, só se eles começarem e terminarem no mesmo nó. Daí eu digo, esses ramos estão em paralelo. É o que vai definir depois na associação mista, certo? Mas a gente vai ver na próxima aula que é as leis de Kirchhoff, que daí conseguem trabalhar matematicamente isso. Então aqui a primeira definição que nós temos, que é o que é a série, o que é paralelo. Série, temos vários fios ligados, vários resistores no mesmo fio. Em paralelo, temos uma bifurcação do meu caminho. A associação mista, como eu falei, é quando tenho, né, esses dois misturados, certo? Mas bem, vamos focar um de cada vez. Começando pela associação em série, tá?
Quais as características dessa associação em série? Na associação em série, também dizemos que ela é do tipo divisor de tensão. Tá? A gente diz que uma associação em série é um divisor de tensão. Tá? E a gente já vai entender o porquê disso, certo? Então, vamos supor a seguinte situação. Temos aqui um resistor R1, um resistor R2 e um resistor R3. Tá? Aqui 2 pontos, A e B, né? Porque eu não vou redesenhar todo o resto da fonte, mas entre esse A e B temos uma diferença de potencial, que eu vou dar aqui um exemplo de 12 volts. Enquanto os valores de R1, R2 e R3, vou informar aqui, 10 ohms, 12 ohms e 2 ohms. Certo? Aqui, então, nossos valores de exemplo. Tá? Vou reutilizar esses resistores depois com outros valores ali, no caso, em paralelo. Mas, bem, primeiramente, tá? Eu não reescrevi o desenho da fonte, mas se estamos tratando da diferença entre um ponto A e B, eu posso considerar que entre A e B temos ali a nossa fonte de tensão. Mas, para fins de reduzir, né, esquematizar, abreviar o esquema elétrico, podemos simplesmente não colocar e considerar aqueles 2 pontos, certo? Bem, o que acontece? Como nós temos 3 resistores ligados no mesmo fio, né, na associação em série, ok? Nós introduzimos um conceito chamado de resistência equivalente, tá? O que é a resistência equivalente? É a resistência que equivale a esses 3. O próprio nome já diz, é meio óbvio, né? Certo? Tanto em série quanto em paralelo. Em série, essa resistência equivalente, que a gente chama de R, resistência equivalente, é igual a simples soma dos resistores, né? A gente pode dizer, em vez de escrever até 1, 2, 3, fazer assim, né? Escrever de uma forma mais bonita, que é o somatório das resistências. Tá? RI eu digo das resistências, 1, 2, 3. Então, a resistência equivalente é o simples somatório das resistências. Então, aqui neste meu exemplo, a resistência equivalente, ó, seria igual a 10 mais 12 mais 2, ou seja, 24 ohms, certo? Uma associação em série, quando a gente vê vários resistores no mesmo fio, no mesmo ramo, podemos fazer direto essa soma para obter a equivalente, tá? Não precisamos fazer todo esse formulário aqui. Isso aí dá para ver de forma direta, é fácil de fazer, é só uma soma, certo? Bem, o porquê de calcular essa resistência equivalente? Pelo fato de que, feito isso, nós iremos fazer desse circuito trabalhar como se fosse um circuito simples. Porque o que eu fiz? Eu peguei essas 3 resistências e obtive a equivalente. Então, eu posso pegar esses 3 resistores, tirar eles daqui e colocar no meu circuito um resistor de 24 ohms que eu vou ter o mesmo efeito naquele ramo se tratando dessas características. Diferença de potencial, resistência e corrente, certo? Daí, tendo isso, eu posso utilizar essa lei de Ohm, certo? Para determinar o seguinte, que V de AB é igual a resistência equivalente vezes a corrente que passa do A para o B, né? Bem, podendo fazer o quê? Podendo isolar aqui resistência equivalente, I, né, vamos ter uma divisão, V por R. Então, vamos ter 12 volts divididos por 24 ohms. Passei dividindo. Ou seja, 0,5 amperes. Né? Isso aí é um valor de corrente elétrica que nós encontramos. E o que é essa corrente elétrica? Né? Supondo que aqui é o mais, aqui é o menos.
é a corrente que vai passar por este fio, né? O nosso valor de corrente I. E numa associação em série, o que acontece? A corrente elétrica, ela é a mesma em todos os resistores. Pois aqui acontece o que? A conservação da carga elétrica. O que a conservação da carga elétrica vai me dizer? Que eu não vou perder carga no meio do caminho. A carga não se cria nem se destrói. Ela pode somar o positivo com os negativos, mas as cargas estão ali, certo? Então, eu dizer que eu tenho 0,5 amperes de corrente significa que a cada segundo vai sair meio coulomb daqui e vai chegar meio coulomb aqui, se tratando de corrente contínua, ok? Então, em todos esses resistores, este valor 0,5 amperes vai ser o mesmo, tá? Então, aí vem uma primeira característica de uma associação em série. Numa associação em série, a corrente é a mesma em todos os resistores daquele circuito, ok? Daí agora, o porquê do nome divisor de tensão? Pelo seguinte, tá? Temos a corrente, que é a mesma, 0,5 amperes, em todos os resistores, né, que estão naquele ramo, ok? E bem, se fizermos aqui basicamente a aplicação da lei de Ohm, VRE, vemos o seguinte, que a gente pode tirar a diferença de potencial para cada um desses resistores, simplesmente pegando o valor da resistência, para cada um, no caso aqui respectivo é 10, 12 e 2, e multiplicando pela corrente, que é o que está passando por eles. O que eu vou ter aqui? Valores 5, 6 e 1 volts, certo? Então, olha só, para o resistor de 10 ohms, eu tenho uma diferença de potencial de 5 volts. No de 12, 6. No de 3, 1 volt. Tá? E o porquê dito divisor de corrente, de tensão? Pelo seguinte, entre A e B, eu tenho 12 volts, certo? Só que esses 12 volts vão ser divididos para cada um desses resistores. Que se nós formos fazer aqui a soma, 5 mais 6 mais 1, dá 12, né? O que representa o quê? Que cada um desses resistores tem uma queda de potencial proporcional à sua resistência, né? Então, por isso o nome divisor de tensão para uma associação em série, né? Pois a tensão vai ser diferente para cada um dos resistores, certo? Mas, bem, o importante aqui é entender que a corrente é a mesma, certo? Esse é o mais importante, que a corrente é a mesma no ramo e que a resistência equivalente é o somatório. Tá? Isso aqui a gente vai rever também, falando das leis de Kirchhoff no próximo vídeo aula, certo? Vai ser mais... que vai ser nada mais que uma forma de se aplicar esse tipo de cálculo, ok? Bem, então aqui eu estou falando da associação em série. Temos agora a associação em paralelo, ok? Que farei o seguinte, deixa eu só apagar aqui essa parte da associação em série, tá? Deixar esses dois lados aqui com a definição, a lei de Ohm. E nós iremos ver a associação em paralelo. Tá? A associação em série a gente chamava de divisor de corrente. Numa associação em paralelo, nós chamamos ele de um divisor de corrente. Tá? Por que corrente? Bem, eu vou citar o exemplo, assim como eu fiz o em série, tá? Usando dois resistores. Ok? R1 e R2. Esses dois resistores também submetidos a uma diferença de potencial entre A e B, que aqui eu também vou colocar 12 volts. E neste caso, R1, eu vou dar o valor de 3 ohms e R2, o valor de 3 ohms. Tá aqui os nossos valores, certo? Bem, importante, como é que eu sei que a associação é em paralelo? Pois vemos que encontramos aqui um nó
temos uma divisão de caminho. Quando esses nós se encontram num outro ramo, eu termino aquela associação. Então, temos aqui ó, uma associação em paralelo. Temos uma divisão dos caminhos, certo? Bem, primeiramente, falando sobre a resistência equivalente, né? O que ocorre? Aqui, para uma associação de resistores em paralelo, nós temos 3 formas de se calcular. As 3 formas são casos, 2 são casos específicos e 1 é um caso geral. Eu vou dar o caso geral, que é o seguinte, que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos dos resistores, né? Ou seja, lá eu tinha uma soma direta, soma 1 com 2 com 3. Não, aqui não, todo mundo está invertido, né? A gente pode pensar em série e paralelo são coisas contrárias aqui no circuito elétrico. Então, a soma é invertida, né? Claro que não é só desse jeito, pois aqui entra a matemática envolvendo frações, certo? Mas isso é a resistência equivalente para um caso geral de uma associação em paralelo. E que, na maioria das vezes, tu não vai precisar usar deste valor, né? Aqui eu vou usar com esse circuito, e daí depois eu vou fazer um exemplo com as outras expressões para mostrar que pode ser feito de N outras maneiras, né? Bem, mas aqui, olha só como é que vai ficar. A resistência equivalente, ou melhor, o inverso da resistência equivalente, vou chamar de RE, vai ser o inverso da soma de R1 mais o inverso do resistor R2, ou seja, 1/6 mais 1/3. Aqui, sendo feita uma soma de fração, né? Aqui dá para fazer o produto, vai dar 18. O produto cruzado vai dar 3 mais 6, 9. Que simplifica, dá 1/2. Então, daqui, a gente tira que a resistência equivalente é igual a 2. Né? Veja só, 1 sobre RE igual a 1 sobre 2. 1 e 1 são iguais, então RE tem que ser 2. Né? Temática simples. Então, veja, primeira coisa. Lá na resistência, na associação em série, a resistência equivalente eu somava, então tende a aumentar. Né? Aqui, não. A resistência em paralelo tende a diminuir a resistência. Eu tinha 6 e 3. Agora eu fui para 2. Certo? Então, aqui temos uma maneira de calcular a resistência equivalente. Outras 2 maneiras, que eu vou utilizar agora o seguinte exemplo. Veja só. Agora eu vou fazer uma divisão, vou pegar novamente esses 6 ohms, vou pegar os 3, colocar aqui direto, e um segundo cara com 2 ohms. Ou melhor, deixa isso aqui para depois, né? Nem tem necessidade, botar mais resistores, mas olha só, com essa mesma situação, tá? Que é quando temos um par de resistores, ou seja, para um par de resistores, que é neste caso R1 e R2, tá? Eu posso calcular a resistência equivalente através de uma seguinte expressão, que é o produto divididos pela soma, tá? Ou seja, R1 vezes R2 divide por R1 mais R2, produto sobre a soma, né? Que olha só como é que vai ficar aqui. Resistência equivalente igual produto 3 vezes 6 divididos pela soma 3 mais 6. Vai dar 18 sobre 9 e encontramos o mesmo valor 2, né? Até porque, como é uma expressão, uma forma de calcular a resistência equivalente tem que ser a mesma, ter os mesmos resistores. Então, faz sentido ser dessa forma aqui, certo? E isso aqui eu posso fazer para, por exemplo, olha só, eu vou ter o seguinte, eu vou colocar aqui o de 6, eu vou colocar aqui um de 3, e eu vou colocar um aqui embaixo de 2. Né? Eu coloquei uma resistência extra. Como é que ficaria esta situação?
Bem, primeiramente, eu posso fazer ou utilizar a expressão geral e somar o inverso de todos, tá? Ou também eu posso fazer 2 a 2, né? Estes dois acabei de fazer. Deu 2. Com este resultado, eu faço com o segundo. Ou seja, eu vou fazendo de 2 a 2, né? Aqui, ó, resistência equivalente, fica o produto, 2 vezes 2, divididos pela soma 2 mais 2, vai dar 1. Então, a resistência equivalente desse exemplo aqui, com 3 resistores, 1 ohm. Tá? Isso aqui é uma outra forma, que daí tu te livra de fazer soma de fração, que às vezes envolve MMC, daí fazer o inverso, isso é uma coisa que pode incomodar, né? Fazer direto produto sobre a soma, só que daí tu só consegue fazer 2 a 2, né? Consegue fazer em pares. Mas aí, claro, tu vai reduzindo, cada par tu reduz para 1 e vai fazendo subsequentemente, certo? Mas tem uma terceira forma, tá? Que é para R ou R's iguais. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma soma, eu tenho R, 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 R. Esses 3 pontinhos significa que vai longe aqui, né? Então tenho inúmeros resistores, como eu fiz uma divisão de caminho, todos estão em paralelo. Se eu disser que eu tenho N resistores em paralelo e todos eles são o mesmo valor, eu posso dizer aqui que a resistência equivalente é igual a este valor R divididos por N. Quem é N? A quantidade de resistores que eu tenho. Veja que quanto maior o número de N, maior o número de resistores em paralelos, quando iguais, menor vai sendo a resistência, certo? Então, o que eu tenho aqui? Uma terceira forma. Claro, essa aqui é a expressão geral, para qualquer associação em paralelo. Aqui é quando eu tenho um par de resistores, que é o que a maioria das vezes aparece em provas de vestibular. E aqui, quando eu tenho N resistores iguais, né? Só afastar esse R, pronto. Tá? Quando eu tenho N resistores iguais, basta eu pegar este valor de R e dividir por este N. Né? Ó, neste caso aqui, eu tinha um equivalente de 2, paralelo com de 2. Bem, a metade disso é 1. Eu acabei de encontrar, né? Certo? Então, eu acabo tendo aí uma terceira forma, tá? Para os resistores em paralelo. Mas, claro, isso aqui é tudo consequência dessa forma geral, na verdade, certo? Mas, sempre recomendo utilizar um desses dois aqui, em caso de ter que fazer algum cálculo, até porque a maioria das vezes vai cair em 2 resistores, certo? Bem, e a última coisa para encerrar essa parte, né, que daí o restante eu vou falar quando eu comentar sobre as leis de Kirchhoff, é o seguinte, que a associação em paralelo ele tem esse nome divisor de corrente. Por que isso? Pelo seguinte, tá? Se eu tenho ponto A e eu tenho um resistor em paralelo com o outro, ok? Em paralelo com o outro, tá? Vai sair uma corrente do ponto A, só que essa corrente, por conservação de carga elétrica, essa corrente não vai poder ir ao mesmo tempo para os dois, porque as cargas não podem pegar duas vezes, dois caminhos diferentes ao mesmo tempo. Então, vai haver uma divisão, em que eu posso chamar de I1 e I2, de forma que I, que é o valor total, é a soma dessas correntes. Então, o que eu tenho aqui? Que a gente vai ver nas leis de Kirchhoff, que são chamado lei das correntes, ou lei dos nós. Tá? Que eu tenho uma divisão da corrente elétrica. Por isso o nome divisor de corrente. Certo? Mas isso é um detalhe que a gente vai ver também, porque eu ainda em seguida vou falar sobre as técnicas de medições, o amperímetro e voltímetro. Certo? E aí soltar algumas
propriedades interessantes que nós temos quanto esses tipos de associações. Ok, pessoal? Hoje o intuito era mais falar sobre realmente a resistência equivalente, né? O que se tem nela, explicar ali rapidinho o que é o divisor de corrente, o divisor de tensão, certo? E essas relações aqui. Ok, pessoal? E bem, se vocês gostaram, peço que se inscrevam no canal, curtam um vídeo, compartilhe para quem quiser também ajudar. E lembrando também, deve ter passado no início dos vídeos alguns cards aí que levam a playlists de exercícios referente a este conteúdo, ok? Então, bem, espero que tenha ajudado novamente. Bons estudos e até a próxima!